Jesus é o nosso Senhor, amém? O nosso Senhor, Ele é exaltado, somente Ele é exaltado. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2, e vamos fazer a leitura do texto bíblico dos versos 14 ao 36. Atos 2, 14 ao 36. Amém? Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios e em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de inimigos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu servo, teu santo, veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus fez Senhor e Cristo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nesta noite, Senhor, nós oramos a Ti, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, Tu és o centro dessa reunião. Senhor, se faça presente em nosso meio. Senhor, nós queremos olhar para Ti, queremos ter os nossos olhos fitos ao nosso Senhor. Senhor, governe as nossas vidas.
Senhor, seja o Senhor das nossas vidas. Nos ensine, Senhor, a orar, pois nós não sabemos. Senhor, nos ensine a olhar para o Senhor e trilhar os seus caminhos. Senhor, nos ensine a caminhar no teu santo procedimento. Senhor, nós não sabemos Senhor, nós não sabemos o que nós queremos. Muitas vezes somos inconstantes. Senhor, nós queremos satisfazer a tua vontade. A tua vontade, Senhor, é perfeita. A nossa vontade não é perfeita, Senhor. Nos ajude, Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ajude, Senhor, a falar de ti e exaltá-lo. Senhor, nós te amamos. Senhor, nós nos rendemos e nos prostramos aos teus pés. Não há como, Senhor, rendermos a um amor incondicional. Um amor que se entregou. Um amor que foi à cruz por cada um de nós. E por esse amor, nós estamos aqui. Nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para olhar para a tua face, para contemplá-lo. Nos ajuda, Senhor, a falar de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, dando seguimento ao livro de Atos, neste final de semana, nós vamos falar do discurso de Pedro. A pregação de Pedro em Pentecostes. E esse discurso de Pedro é uma pregação modelo para você, para mim, para todos nós e para a igreja contemporânea. Mas, antes disso, a Bíblia, ela nos informa que Jesus, ele nasceu de mulher, ele nasceu sobre a lei, sem pecado. Este Jesus é o Verbo eterno e ele é o Verbo divino. E este Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de realidade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus, em seu ministério, ele andou por toda parte. E enquanto Jesus andava, ele anunciava, ele pregava. Jesus realizou sinais, prodígios, maravilhas, milagres e curas. Jesus curou o cego e o cego passou a enxergar. Jesus curou o surdo e o surdo passou a escutar. Jesus curou o mudo e o mudo passou a falar. Jesus curou os libertos, Jesus libertou os cativos do cativeiro. Jesus libertou os oprimidos da opressão do maligno. Jesus, ele ressuscitou os mortos da sepultura. E este Jesus é o Cordeiro de Deus, que tirou o seu, o meu e o nosso pecado do mundo. Este Jesus, é este Jesus que foi à cruz. É este Jesus que foi à cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. Ele foi à cruz para satisfazer a vontade de Deus Pai. Ele foi à cruz para cumprir a agenda de Deus. Mas este Jesus, ele foi sepultado, e o sepultamento é uma comprovação da sua morte. Este mesmo Jesus, ele ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem. Ele não ficou na morte. Ele venceu a morte e quebrou o agrilhão da morte. Esse mesmo Jesus, ele ascendeu aos céus. Jesus foi assunto aos céus. Ele derramou o Espírito Santo e hoje ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós e pela sua igreja. E ele, o nosso Senhor, ele voltará. Isso é uma certeza. O nosso Senhor, ele voltará, porque é uma promessa. E é uma promessa que ele mesmo prometeu. E nenhuma promessa do nosso Senhor falhou. E jamais falhará, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para quem se arrependa.
E este Jesus, no período que ele esteve ressurreto, da sua ressurreição à sua ascensão, o livro de Atos nos mostra que ele passou 40 dias com a igreja primitiva. E enquanto ele esteve ali nos primórdios da igreja, ele estava falando a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse mesmo Jesus, ele estava dando ordens expressas aos seus apóstolos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Esse mesmo Jesus, ele deu a grande comissão à igreja a qual eu e você estamos inseridos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas antes do nosso Senhor ascender aos céus, o livro de Atos nos mostra que 2 discípulos tiveram a primazia de ver o nosso Senhor ascender aos céus. Esses 2 discípulos, assim como os demais, eles foram obedientes à ordem expressa do Senhor de permanecer na cidade e aguardarem o cumprimento da profecia de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Estes homens permaneceram unânimes em oração no cenáculo por 10 dias, até que o dia do Senhor chegasse. E no final de semana passado nós vimos que esse dia ele chegou. Era domingo, eram 9 horas da manhã e era Pentecostes. E a Bíblia diz que de repente ouve-se um ruído, de repente ouve-se uma voz, de repente ouve-se um som como de um vento impetuoso. Mas aqui eu gostaria de abrir um parênteses para os irmãos, porque muitos acham que o Espírito Santo é algo que você consegue controlar. Muitos acham que o Espírito Santo talvez consegue ser domesticado no momento que você quer, no momento que você acha, ele aparece. A Bíblia nos informa que de repente o Espírito Santo veio e o Espírito Santo, ele como um som, como um ruído, como uma voz, como um vento impetuoso, e línguas como fogo pousaram sobre a cabeça daqueles 120 homens e dos apóstolos. E eles passaram a falar em outras línguas a respeito da grandeza de Deus. E nós vimos que essa palavra de línguas, aqui, o seu original grego é dialectos. E dialectos é uma palavra que se refere a uma palavra, a uma língua que você consegue entender, porque é uma língua mãe, é uma língua de uma região. E a Bíblia ainda deixa claro isso, que eles estavam falando da grandeza de Deus, então dava para se entender o que estava sendo falado. Diferente do dom de línguas, de 1 Coríntios 12 e 14, que o apóstolo Paulo diz que precisa de uma interpretação. O apóstolo Paulo diz que quem fala não fala para ouvidos humanos, mas fala para Deus. E de que quem fala não edifica o coletivo, mas edifica a si mesmo. E diz a Bíblia aqui que em Pentecostes havia uma grande multidão, uma multidão vinda de todos os lugares, de todas as regiões. E essas pessoas chegando, se aglomerando em direção a Jerusalém, à festa, eles escutaram este som, essa voz, esse ruído, e eles se ajuntaram ali em volta,
E eles olhavam meio receosos e diziam: o que quer dizer isso? O que isso significa, esse barulho? O que quer dizer isso? Um grupo de pessoas ali ainda levanta com certo preconceito e diz: eles são galileus. Estes homens aí, eles são galileus. Os galileus na Judéia eram tidos como pessoas de segunda classe. Eles olham com acepção de pessoas, eles olham de cima para baixo e dizem: estes homens são galileus. Mas há um grupo de pessoas ainda mais audaciosas, que se levantam zombando destes homens e diz: estes homens estão bêbados, estes homens estão embriagados. E é neste momento que o apóstolo Pedro ele se levanta para pregar um discurso modelo para cada um de nós. Mas eu quero chamar a sua atenção essa noite a esse discurso. O apóstolo Pedro ele se levanta, mas ele não se levanta sozinho. Os outros 11 apóstolos se levantam junto com ele. Mas por que o Espírito Santo, naquele momento, decidiu ali escolher Pedro? Porque Pedro ali foi o escolhido a pregar um sermão, a ser enchido com o poder do Espírito Santo para pregar um sermão modelo para nós. Havia os outros 11. Este mesmo Pedro é aquele Pedro que negou o Senhor 3 vezes. Este mesmo Pedro é aquele Pedro que chorou na frente de Jesus após o ter o negado. Este mesmo Pedro é aquele Pedro que foi pescar após a ressurreição do Senhor. Este mesmo Pedro é aquele Pedro de altos e baixos que nós vimos, aquele Pedro impulsivo que passa uma espada e decepa a orelha de Malco. O que isso quer dizer para nós? O que isso significa? O que nós podemos aplicar com essa situação? Eu e você somos como Pedro. Somos pecadores. Eu e você somos cheios de fraquezas, cheios de pecados, cheios de altos e baixos, inconstâncias na nossa vida. Mas é esse mesmo Pedro que se levanta com a autoridade e poder do Espírito Santo, revestido com o Espírito Santo e prega um sermão modelo. Mas esse Pedro não é um Pedro que ficou se vitimizando. Eu e você temos nos vitimizado? Nós somos coitados? Não, nós somos filhos de Deus. Pedro, ali naquele momento, poderia ter dado ouvido a tantas vozes que estavam na sua cabeça: você é pecador, você é indigno, você traiu, você condenou, você negou o seu Senhor. Quem você pensa que é para levantar e dar um discurso desse? Pedro se levantou. Pedro não ficou prostrado, dando ouvidos a Satanás, ao acusador. A Bíblia diz que nós precisamos nos revestir com o poder do Espírito Santo para nós não retermos os dardos inflamados do maligno. Ele todo dia tenta nos acusar, nos colocar para baixo, mostrar que nós somos pecadores. Sim, nós somos pecadores, mas o sangue de Cristo na cruz nos lavou dos nossos pecados. Pedro tinha ciência, tinha consciência que ele era pecador. Mas Pedro tinha ciência de que na cruz do Calvário Cristo encravou todo escrito de dívida contra ele, contra mim e contra você também. Por isso Pedro se levanta e prega um sermão modelo. Mas esse mesmo Pedro, o texto continua dizendo que ele se levanta e ergue a sua voz.
Há momentos da nossa vida, do nosso dia a dia, que eu e você também precisamos erguer a nossa voz. Principalmente no mundo moderno que vivemos, cheio de influências e de influencers. Hoje você é influenciado pelo filme que você assiste, pela novela que você assiste, você é influenciado pelas séries, pelas redes sociais. O mundo tem tentado influenciar você e a mim a um padrão, a um sistema que jaz no maligno. A um padrão que Deus não aprova e que Deus não bate palma. Você tem dado ouvido a essas vozes? Ou quando essas vozes entram talvez na minha cabeça e na sua cabeça para nos moldar, você tem erguido a sua voz e dito: não, eu sou um cristão. Isso não. Pedro ergueu a sua voz. E Pedro, ao erguer a sua voz, ele refuta aqueles que estavam zombando aqueles homens. Ele diz: não, estes homens não estão embriagados. Até porque são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é que a profecia de Joel está se cumprindo, que acontecerá que o Espírito Santo irá ser derramado sobre toda a carne. Aleluia! Aqueles homens não estavam embriagados. Ali era a manifestação do Espírito Santo. Mas esse Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. E o Espírito Santo não é uma pessoa preconceituosa. Porque o Espírito Santo ele foi derramado sobre homens e sobre mulheres. O Espírito Santo, ele não tem preconceito com faixa etária de idade. Porque o Espírito Santo, ele veio para jovens e para velhos. O Espírito Santo, ele não tem preconceito de classe social, porque ele veio tanto para patrões, mas ele também veio para servos e para servas, como diz a Bíblia. Mas eu e você, somos cheios de preconceitos? Achamos que somos melhores? O Espírito Santo talvez está aqui, mas não está ali. Este não é o padrão do Espírito Santo. Este não é o padrão que nós encontramos nas Escrituras. Mas, que pregação é essa? Que modelo é este que Pedro nos apresenta aqui na Bíblia? Este é um sermão modelo. Este é um sermão que Pedro dá ali em Pentecostes, cheio do Espírito Santo. Se eu e você queremos ver e aprender o que de fato é um sermão bíblico, um sermão evangélico e um sermão cheio do Espírito Santo, eu e você nós não precisamos ir atrás de pastorizinhos modernos. Eu e você precisamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos e vermos este sermão de Pedro. O que ele nos mostra? O que esse sermão tem para falar para nós e nos mostrar qual é o padrão a ser pregado? É um modelo para cada um de nós, mas também e principalmente para aqueles que pregam a palavra de Deus. Os irmãos podem ler para mim o verso 22. Varões e rainhas, aprendei esta palavra. Jesus, o Nazaré, varão adorado de Deus, diante de vós, um milagre, prodígios e sinais. Sabe a nossa vida, realizou, por vós mesmos sabemos. Pedro, ele se levanta, ele refuta, ele ergue a sua voz, o povo entende o que está acontecendo, ele inicia o seu sermão aqui no verso 22. Mas conforme lido, podemos perceber que Pedro inicia o seu sermão falando de Jesus. Jesus o Nazareno. Ele inicia o seu sermão falando do ministério de Jesus, da obra de Jesus, daquilo que Jesus realizou,
dos seus sinais, dos seus prodígios, da tua grandeza, das suas curas, de tudo aquilo que Jesus havia falado, Pedro inicia seu discurso falando da vida do Senhor. Pedro não inicia o seu discurso falando dele mesmo. Pedro não inicia o seu discurso falando do seu ministério, da sua obra. Pedro aqui não reivindica apostolado como a única boca de Deus, não. Pedro fala de Jesus e da vida de Jesus. Aleluia. Porque Jesus é o centro. Amém. Este é o modelo. É uma pregação cristocêntrica. Pedro fala da vida do Senhor. Mas continuamos a leitura no verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de ínicos. Pedro inicia seu discurso falando da vida, dos feitos, da grandeza do nosso Senhor. Mas Pedro continua aqui no seu discurso falando da sua morte. Da morte de Jesus. Vós o crucificastes. A morte de Jesus, nós vimos, não foi um acidente de percurso. Não foram as circunstâncias que levaram Jesus à cruz. Não foi o conchavo do sinédrio judaico. Não foi Pilatos lavando a sua mão. Não foi Judas o vendendo e entregando por ganância, por dinheiro, não. Cristo foi à cruz para satisfazer a vontade do Pai. Cristo foi à cruz para cumprir a agenda de Deus. Cristo foi à cruz segundo a presciência de Deus Pai. Mas continuando o discurso de Pedro, o verso 24. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Pedro inicia seu discurso falando da vida, da obra, do ministério, das grandezas, da morte, da crucificação. Agora Pedro fala aqui da sua ressurreição. Fala da ressurreição de Cristo. Que Cristo, ele não ficou na morte, ele venceu a morte. Ele rompeu o grilhão da morte. E o fato dele viver nos enche de esperança, porque o caixão, o túmulo não é o nosso último destino. Nós olhamos para Cristo e vemos nele a esperança da glória. Aleluia. Quando eu e você olhamos para Cristo, nós vemos que o nosso Senhor, ele ressuscitou. A morte do Senhor não foi um acidente de percurso. E também nós vimos que a ressurreição não era para ter sido uma surpresa. O nosso Senhor, ele ressuscitou, sendo ele a primícia dos que dormem. Amém. Nós hoje não pregamos um Cristo que esteve vivo e que está morto. Mas hoje eu e você pregamos e anunciamos um Cristo que morreu, mas que ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo. Então, quando nós olhamos a continuidade desse sermão do apóstolo Pedro, do verso 25 até o verso 32, ele está citando o Salmo 16 de Davi. Ele está falando daquilo que Davi profetizou, e Davi não profetizou de si mesmo, não falava de si mesmo no seu salmo, mas ele estava profetizando do seu descendente Jesus, o qual não experimentou corrupção, o qual o seu túmulo não pode ser visitado, porque ele está vivo. Aqui ele cita que o túmulo de Davi poderia ser visitado.
As pessoas poderiam ver o túmulo de Davi, mas o de Jesus de Nazaré não. Esse túmulo está vazio, Glória a Deus. porque ele vive por todo o século. Ele está vivo dentro de cada um de nós. Ele é a nossa esperança. Amém. Você não encontra a esperança aí fora. A esperança é encontrada somente em Jesus. Amém. Nós vamos ver o verso 36. Perdão, 36 não, o verso 33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Pedro inicia seu sermão falando da vida do Senhor. Depois fala da morte. Depois ele fala da ressurreição do nosso Senhor. E agora ele fala da exaltação do nosso Senhor. Aleluia. O nosso Senhor, ele é exaltado. Somente ele é exaltado. Ele foi exaltado, ele subiu aos céus e ele foi assunto aos céus. Nenhum outro homem é exaltado como o nosso Senhor. Mas, de que maneira ele é exaltado? De que maneira, quanto o nosso Senhor ele é exaltado? O apóstolo Paulo diz que ele é exaltado sobremaneira. Em outras palavras, tudo que eu e você dizermos não se compara o quanto ele foi exaltado. Ele foi exaltado sobremaneira. Isso é glorioso. O nosso Senhor foi exaltado. Ele é exaltado. Por isso eu e você precisamos exaltá-lo todos os dias da nossa vida. Mas qual é a diferença entre esse discurso de Pedro, um discurso modelo, um sermão bíblico, cristocêntrico, com os discursos modernos de hoje em dia? Qual é a diferença? Os discursos modernos de hoje em dia não nasceram hoje em dia. Esses discursos nasceram mais precisamente na Itália, no século XV e século XVI, através de um movimento chamado Renascimento. Dentre tantos filósofos que ajudaram este movimento, dois deles, John Locke e René Descartes. Estes homens ajudaram a fundar este movimento. E este movimento, que se deu início no século XV e século XVI, dentre tantas doutrinas que ali é pregado, eu quero citar 3 para os irmãos. A primeira doutrina ali é a centralização do homem. Então, eu pergunto para os irmãos, hoje, os discursos modernos, algumas pregações bíblicas, quem tem sido o centro? O centro tem sido Cristo, como a pregação de Pedro, ou o centro tem sido o homem? A centralização do homem. O homem pode tudo. O homem é capaz de realizar todas as coisas. Você não precisa de ninguém. A força está dentro de você. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu e você não sabemos nem orar. A Bíblia diz que nós dependemos totalmente do Senhor, do nosso Salvador. Como é que eu e você queremos achar forças dentro de nós que temos um coração corrupto, que um dia quer uma coisa e no outro dia quer outra coisa? Nada nós podemos sem o nosso Deus, sem o nosso Senhor. Uma segunda doutrina que é pregado nesse movimento é o cientificismo. A ciência explicando todas as coisas. A ciência é um braço para negar
a veracidade das Escrituras e de um Deus criador de todas as coisas. A ciência muitas vezes prega que, mas ali na Bíblia era um tempo muito antigo, a ciência não havia ainda avançado, então hoje a ciência avançou, então ela consegue explicar muitas coisas que a Bíblia diz diferente. Alguém já escutou isso? Mas eu também já escuto, quando eu abro a Bíblia, que a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Então tudo que está aqui está correto. O Espírito Santo não falha, não mente. Uma outra doutrina que o Renascimento trouxe e prega é o relativismo moral. Tudo é relativo, não existe certeza absoluta. Isso é o que eles dizem. E mal percebem que pregar que não existe uma certeza absoluta é pregar algo absoluto. Já se contradizem aqui. Nós já ouvimos de que a Bíblia precisa ser atualizada. É relativo o que está aqui, isso é para aquela época. É mais fácil mudar o que está na Bíblia do que mudar o meu e o seu caráter e pararmos de pecar. Isso é que muitos homens têm tentado fazer. O relativismo moral, tudo é relativo. Isso não vem de agora. Isso vem desde o século XV e século XVI. Mas qual é o resultado desses discursos modernos? Qual é o resultado? O resultado é pessoas cada vez mais ansiosas, pessoas depressivas, pessoas com síndrome do pânico, pessoas com pensamentos suicidas, porque a pregação desses discursos modernos não enche o seu coração de esperança. O discurso moderno é um discurso vazio. O discurso moderno é uma fraude. O discurso moderno é vazio e produz pessoas vazias. Porque é um discurso que não se garante, que não consegue se garantir, e é um discurso que não promete nada a ninguém. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, é uma palavra cheia de promessas. E é uma palavra que se garante, que tem firmeza, porque quem garante é Cristo. Ele é o nosso garantidor, Ele é o nosso fiador. Dos 31.124 versículos da Bíblia, 8.352 versículos são promessas e são profecias ao seu povo. Praticamente 20% da Bíblia tem promessas para você e para mim de um Deus que garante. Aleluia. A palavra de Deus é uma palavra que enche os nossos corações de sentido e de esperança. Por isso eu e você precisamos conhecer as Escrituras. Por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia, porque nós não achamos esperança nas coisas deste mundo. Nós achamos esperança em uma pessoa. Essa pessoa é Jesus Cristo. Pedro, finalizando o seu discurso no verso 36, diz que este Senhor, ele foi feito Senhor e Cristo. Jesus, ele é o Senhor da sua vida? Jesus tem sido o Senhor da sua vida? As pessoas, quando olham para você na rua, no seu trabalho, na sua casa, na igreja, têm visto e testemunhado que Jesus é o Senhor da sua vida? O livro de Atos nos mostra que nós fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor. Nós não fomos chamados para ser testemunha de algo ou de alguém que não seja o Senhor. Você tem sido testemunha do Senhor?
Mas qual é o resultado do discurso de Pedro? Qual é o resultado do discurso do apóstolo Pedro aqui em Pentecostes? O resultado desse discurso, eu e você, nós vamos ver no final de semana que vem com o irmão Sérgio. Jesus é o nosso Senhor. Amém.